Olá, eu sou Guaraci Araújo e este é o 41º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Premier appel à la France. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez... Nesse episódio do Guia, eu decidi falar um pouco sobre um tema que eu já comecei a explorar no episódio anterior. No episódio anterior eu falei do caso do Céline, o escritor francês que foi um grande colaboracionista, um desses sujeitos que colaborou para que o nazismo pudesse ter uma base, vamos dizer, tranquila, a partir da invasão da França. De fato, o fenômeno do colaboracionismo é muito mais amplo. Nós falamos de colaboracionismo sempre que existe um regime que é instituído por uma força que não é reconhecida pelo conjunto da população. Esse regime atinge algumas pessoas, atrai algumas pessoas que passam a colaborar com ele. E muitas vezes essas pessoas que colaboram pagam preços. Eu elaborei uma lista interessante, eu acho, de personagens da cultura, celebridades, músicos, gente famosa que colaborou e também de governos que foram instituídos por invasões nazistas que também manifestaram uma grande disposição a colaborar. O que essa exposição pretende mostrar é que a gente não deve entender o nazifascismo como um fenômeno apenas alemão e italiano. A gente precisa de perceber que existe um contexto mais amplo. Houveram muitíssimos partidos nazistas pelo mundo afora, inclusive no Brasil, e dizem que o Partido Nazista do Brasil era um dos maiores, se não o maior, fora da Alemanha. E esses partidos também serviram para dar estruturas e recursos para o nazismo alemão. Então vamos começar a mencionar alguns nomes aqui. Primeiro vou falar um pouco do fascismo. No contexto do fascismo, aquele que era talvez o mais famoso poeta nacional da Itália, Gabriele D'Annunzio, foi não apenas alinhado ao fascismo, mas foi até mesmo um dos seus inspiradores dentro do território italiano. Na Itália nós já conhecemos também o caso de Marinetti, o poeta futurista que se associa de primeira hora ao fascismo. E a gente, entre outros casos, a gente conhece também o caso do importante escritor e dramaturgo Luiz Pirandello, que fez um grande esforço para se aproximar do regime, para adular os fascistas. No caso do nazismo, nós temos alguns nomes que nem todo mundo conhece, de apoiadores, colaboradores, pessoas que se alinharam e ajudaram o nazismo. É impossível evitar o nome de Henry Ford e da Ford. É impossível não mencioná-los, porque Henry Ford foi provavelmente o colaborador alemão mais importante de Adolf Hitler e dos nazistas. Ford ofereceu inúmeros recursos e apoiou de inúmeras formas o regime nazista, porque Henry Ford notoriamente era imensamente antissemita. Um outro personagem importante da cultura norte-americana, cujo nome nós lembramos ainda hoje, Walt Disney, era apoiador do nazismo. A famosíssima estilista Coco Chanel aliou-se de primeira hora ao nazismo, a partir da invasão da França, teve teve relacionamento com o oficial nazista e atuou como antissemita. A famosa marca de estilismo, Hugo Boss, foi o Hugo Boss que desenhou os uniformes dos nazistas. Na França, onde talvez o colaboracionismo seja mais intenso, onde se tem pelo menos uma questão mais forte em relação a isso, houve todo um regime. A França, no período da invasão pelos alemães, foi dividida em uma zona que os próprios alemães administravam e uma zona que era administrada por colaboracionistas, o chamado regime de Vichy, liderado pelo Marechal Pétain, que, em 1940, solicitou publicamente aos franceses que colaborassem com o invasor nazista. O regime de Vichy fundou, inclusive, uma milícia, e dizem que essa milícia era muito mais eficaz e muito mais brutal do que a própria SS dentro do território.
Em outros países também houveram milícias. A Ucrânia e a Letônia particularmente se destacaram nesse sentido, né? Os governos que foram criados ali depois das invasões criaram milícias, e essas milícias atuaram de forma extremamente brutal e violenta, sobretudo na perseguição a judeus. No caso romeno, nós temos um movimento fascista que é inclusive anterior, né, ao surgimento do nazismo, que é a chamada Guarda de Ferro. E a Guarda de Ferro teve teve um apoiador e um participante que são bastante conhecidos no campo das humanidades: o filósofo Émile Cioran e o mitólogo Michel Eliade. No próximo episódio, eu dou mais uns nomes para os bois. Bom dia.